Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo César Teixeira Pacheco, sou estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul. Olá, pessoal. Me chamo Gustavo Lenha Steffen e também sou estudante de Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Cachoeira do Sul. O nosso projeto é orientado por nossa professora Ana Luísa Sobia. O mesmo é intitulado Apoio Pedagógico e Aulas Extracurriculares, Ciências Exatas para discentes do Ensino Fundamental e Médio. E hoje, na nossa segunda aula de Geometria, vamos aplicar alguns conceitos que nós vimos anteriormente em figuras mais complexas, que nesse caso nós vamos estudar os polígonos. Os polígonos possuem algumas características específicas para a sua definição. A primeira é que nenhum de seus lados pode conter curva. A segunda, não pode conter aberturas e seus lados não podem se cruzar. É importante salientar que essas três características se complementam, ou seja, se uma figura atende apenas à primeira característica, ela já não pode ser considerada um polígono. Vamos ver os exemplos. Neste primeiro exemplo, vocês acham que é um polígono ou não? Opa, as linhas se cruzam. Como as linhas se cruzam, ela não atende à terceira característica, ou seja, não é um polígono. Nesse segundo exemplo, é um polígono ou não? Parece um sorvete, né? Agora deu vontade. Mas opa, tem uma característica que diz que não pode haver curvas. E ela possui. Portanto, não é um polígono. Já a terceira, ela atende todas as características, ou seja, é um polígono. Agora, nós vamos falar sobre a classificação dos polígonos. Nós temos 4. Nesse caso, nós temos os polígonos convexos, não convexos, regulares e não regulares. Vamos ver cada um desses conceitos. O polígono convexo é quando qualquer segmento de reta que possui extremidades no interior do polígono está totalmente contido no mesmo. Caso contrário, é não convexo. Vamos ver as imagens a seguir. Na imagem da esquerda, nós vemos uma reta traçada dentro do polígono, a reta B. Só que tem uma parte dessa reta, não sei se vocês estão vendo, que não está dentro do polígono, está fora. Portanto, essa é uma figura não convexa. Já do lado da direita, nós temos outro polígono com uma reta AB contida nele também. Só que não importa a posição desta reta, ela sempre vai estar contida dentro do polígono. Portanto, esse é um polígono convexo. Agora vamos ver os conceitos de regulares e não regulares. Regulares é quando seus ângulos internos são iguais e seus lados possuem medidas iguais. Caso contrário, é não regular. Vamos ver um exemplo. Esse exemplo da direita, nós vemos que os ângulos internos deste polígono são iguais e seus lados também são iguais. Portanto, o polígono da direita é um polígono regular. Já o polígono da esquerda, nós vemos que as medidas dos seus lados são totalmente diferentes e os ângulos internos também. Com os lados medindo 5, 4 e 3, e os ângulos internos 53,13, 36,87 e o ângulo de 90. Lembrem do quadradinho. Portanto, esse é um polígono não regular. Agora, nós vamos falar sobre os elementos de um polígono. São conceitos muito primitivos, mas muito importantes, que caem em vestibulares, caem na UBMEP, e são muito importantes também para os cálculos que envolvem os polígonos. O primeiro são os lados, que são segmentos de reta que envolvem o polígono. No caso, a gente tem um exemplo ali, a reta AB e a reta BC. Lembrem-se, são segmentos de reta. Se forem curvas, não são polígonos. Já os vértices são os pontos de encontro entre dois lados. No caso, a gente tem o ponto A, o ponto B, o ponto C e assim sucessivamente. Lembrem-se daquele conceito de pontos a gente está aplicando agora, na questão dos vértices. Temos também os ângulos internos, que são ângulos formados por dois lados consecutivos. No nosso exemplo abaixo,
Nós temos a reta AB e a reta BC e o ângulo alfa, que está entre elas. Portanto, o ângulo alfa é o ângulo interno dessas duas retas. Já o ângulo externo é um conceito um pouco difícil de ser visualizado na teoria, mas na prática é um pouco simples. Os ângulos internos são formados entre um lado e o prolongamento do seu consecutivo. Vamos ver. Se nós prolongarmos a reta AB, teremos a reta BG. Portanto, o ângulo externo do lado BC vai ser com esse prolongamento, vai ser o ângulo beta. Já as diagonais são segmentos de reta que ligam dois vértices não consecutivos de um polígono. No caso, nós temos aí o exemplo da diagonal AD, que liga o vértice A ao vértice D. Agora, nós vamos falar sobre a classificação dos polígonos quanto ao número de lados. É importante salientar que essa classificação pode variar desde os polígonos com 3 lados até os polígonos com infinitos lados. Mas nessa tabela que nós vamos ver na apresentação, nós vamos abordar os polígonos de 3 até 10 lados. Vamos ver. É importante salientar que vários desses polígonos possuem nomes específicos, como, por exemplo, o polígono de 3 lados possui o nome de triângulo. Na tabela também temos a classificação de polígonos regulares e polígonos irregulares. Lembrem bem deste conceito, que é muito importante para visualizar os polígonos. Agora, a gente vai falar um pouquinho dos polígonos mais importantes, aqueles que são mais cobrados em provas e vestibulares. E vamos começar, então, pelos triângulos, que são os polígonos de 3 lados. Primeiro, vamos classificá-los quanto aos seus lados. O primeiro deles é o triângulo equilátero, que é aquele triângulo que possui os 3 lados iguais. E como os lados são iguais, os ângulos internos são iguais também, e cada um deles tem o valor de 60 graus. O próximo é o triângulo isósceles, que é aquele triângulo que possui 2 lados iguais e um diferente. E, por último, nós temos o triângulo escaleno, que é aquele triângulo que todos os lados são diferentes e, por consequência, os ângulos são diferentes também. Nós ainda podemos classificar os triângulos quanto aos seus ângulos, e nós vamos ver que o primeiro caso, e o mais cobrado com certeza nas avaliações, é o triângulo retângulo, que é o triângulo em que nós temos um ângulo que mede 90 graus. Lembrem daquilo que o César ensinou do ângulo de 90 graus, que é representado por um quadradinho com uma bolinha dentro. Outro é o triângulo obtusângulo, onde a gente tem um ângulo maior do que 90 graus. Neste caso, é o ângulo do vértice A. E, por último, nós temos o triângulo acutângulo, em que todos os ângulos internos têm menos de 90 graus. Agora, uma característica muito importante e que a gente não pode esquecer é que em todos os triângulos, a soma dos seus ângulos internos é de 180 graus e a soma dos ângulos externos é 360 graus. Vamos falar agora sobre um quadrado, que é um polígono de 4 lados, que tem como principal característica que todos os seus lados são iguais. Além disso, os seus ângulos internos também são iguais a 90 graus. Outra característica bem bacana diz com relação ao encontro das suas diagonais, já que elas se encontram no ponto médio, ou seja, no centro do quadrado. E lembramos que o quadrado é um tipo de quadrilátero, ou seja, um polígono de 4 lados, e que todo quadrado é um retângulo, porém, nem todo retângulo é um quadrado. Para finalizar a aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre o círculo. Mas, primeiro, é importante a gente falar sobre a circunferência, que seria a borda do círculo. Já o círculo é a união da circunferência com a sua parte interna. Para a gente dar um exemplo bem bacana, a gente pode pensar numa pizza. A borda da pizza seria a circunferência, e o círculo seria dado pela borda da pizza
mais o seu recheio. Um conceito bem importante quando a gente fala em círculos é o raio, que é a distância entre o centro do círculo até qualquer ponto da circunferência. Além do raio, a gente tem também o diâmetro, que é o segmento de reta que liga dois pontos da circunferência, que passa pelo centro. E tem uma relação bem bacana entre o raio do círculo e o seu diâmetro, que é expressa através da relação. O diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, pessoal, por hoje nós terminamos e aguardamos vocês na próxima aula. Então, até lá!